Bem, primeiramente, acho que é interessante destacar que os autores, digamos, canônicos do marxismo, né, são Marx e Engels, né? A segunda grande geração de autores marxistas, composta por Vladimir Lenin, por Rosa Luxemburgo, por Antônio Gramsci, etc., eram autores que tinham uma perspectiva da revolução muito clara. Né? Eles escreviam sobre o Estado, sobre o poder, sobre a tomada do poder, o que fazer com ele assim que assumissem o poder. Então havia uma perspectiva da revolução. E a grande terceira geração de marxistas são aqueles vinculados à escola de Frankfurt, que era composta de Theodor Adorno, Max Horkheimer, Erich Fromm, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, etc, etc, etc. Mas na escola de Frankfurt eles já não tinham, vamos dizer assim, uma perspectiva revolucionária tão óbvia. Né? Eles já fazem estudos muito aprofundados sobre subjetividade, sobre cultura, sobre lazer, sobre descanso. E como o próprio nome aponta, né, essa escola de Frankfurt fica na Alemanha. Quando os nazistas chegaram ao poder, eles fecharam, obviamente, né, essa escola, que havia, vamos dizer, aquele combo perfeito da desgraça para os nazistas, né, porque havia muitos comunistas e muitos judeus, né, justamente os dois grandes alvos dos nazistas. Então, eles acabam emigrando, acabam indo, no final das contas, para os Estados Unidos e lá vão prosseguir seus estudos a respeito do autoritarismo, da cultura nos países ocidentais. Aliás, no livro do Perry Anderson, que já tem vídeo aqui no canal, né, As Origens da Pós-Modernidade, ele vai especificar isso, né, que a escola de Frankfurt era um estudo aprofundado sobre a cultura dos países capitalistas ocidentais. E o Theodor Adorno, né, autor desse livro, junto com seu parceiro intelectual, Max Horkheimer, eles escreveram um livro que é muito, muito famoso, chamado Dialética do Esclarecimento. Vou deixar aqui embaixo os trechos selecionados não só do livro que nós trataremos hoje, né, que é o Aspectos do Novo Radicalismo de Direita, mas também de todos os outros livros que eu vir a citar aqui nesse vídeo. Esse, que é um dos livros mais famosos de filosofia do século XX, né, ele vai deslindar, dentre outras coisas, né, a indústria cultural, ou seja, toda essa estrutura industrial. Acho que esse nome é muito específico e muito preciso, né, porque existe a indústria petrolífera, a indústria siderúrgica, a indústria da mineração, e vai ter a indústria cultural, ou seja, esse processo que visa o lucro, no fim das contas, né, é um processo de reprodução em massa, de produção em massa, de reprodução em série, e que visa, e isso não pode ser esquecido em nenhum momento, o lucro. E a indústria cultural é o quê? É um método que o capital se utiliza para, através do entretenimento, gerar lucro com ele, por óbvio, mas também, simultaneamente, deixar o povo anestesiado, deixar o povo mortificado, deixar o povo alienado, deixar o povo como que completamente, sabe, acorrentado pelas teias invisíveis do capital, teias que são invisíveis, porém que nem por conta disso deixam de ser pesadas. Né? Então as pessoas acabam, vamos dizer assim, sendo uma espécie de abraço de urso do capital, que é uma teia que a envolve junto com o consumismo, junto com a alienação, e ela é muito poderosa e muito intensa nos nossos dias. E naturalmente, né, nesse processo ela acaba, vamos dizer assim, alienando, né, reificando as pessoas e vamos dizer assim, dificultando muito que essas pessoas desenvolvam qualquer tipo de senso crítico. A indústria do entretenimento, ela funciona como uma espécie, sabe, de morfina, né, de ópio do povo, de pão e circo, né, para utilizar a clássica expressão romana. Naturalmente, eles vão se utilizar de efeitos especiais, de imagens brilhantes, né, e efeitos às vezes até bastante impressionantes, efetivamente. E essa indústria cultural, ela vai desfocar as pessoas da realidade, né, vai dificultar que elas observem a realidade, vai dificultar que elas desenvolvam um pensamento crítico, vai criar um mundo artificial que tenta, sabe, como apaziguar, tenta levar um pouco de humor, de felicidade, de ternura, de afeto, de aventura, etc. Então, assim, a aventura que você não vive no seu cotidiano, ela estará representada artificialmente nesse filme de ação. O carinho que você não vive no seu cotidiano, dessa realidade captural dura, aziaga, cruel que a gente vive, ela estará lá naquela música romântica. O humor que você não vive na sua vida cotidiana estará representado lá naquela série de comédia. Então, a todo momento, a indústria cultural tenta substituir artificialmente aquilo que deveria ser a vida da pessoa por esse outro mundo, né? Então, influenciando a subjetividade, eventualmente, inclusive se utilizando de ferramentas que vão direto ao inconsciente, né? Por isso que os estudiosos da indústria cultural, né, eles vão se utilizar notoriamente de categorias psicanalíticas, né, para tentar compreender como essa forma de reprodução capitalista se manifesta no campo da cultura. Então, as categorias clássicas do marxismo, tais como ideologia, fetichismo, alienação, elas estarão aqui analisadas, elas estarão inseridas aqui nessa análise da indústria, nessa categoria da indústria cultural, pois elas estarão fundidas
difundidas na nossa sociedade, né, numa mescla, né, que, vamos dizer assim, quanto diabólica, né, em que há uma misórdia de entretenimento, cultura, lazer, publicidade, lucro, etc. Dessa maneira, Adorno e Horkheimer vão observar que a indústria cultural ela estende a alienação e a reificação do campo do trabalho para o campo mental, para o campo do lazer, para o campo dos afetos, para o campo da cultura, para o campo das subjetividades, para o campo do descanso, etc. Promovendo assim uma espécie, para a gente utilizar aqui uma categoria gramsciana, né, uma espécie de hegemonia cultural do capital. Ou seja, se o mundo material, se o processo social condicionam a nossa mentalidade, né, condicionam a nossa subjetividade, como vai bem dizer o famosíssimo prefácio do livro Para a Crítica da Economia Política, do Karl Marx, a forma como o mundo da cultura ele é edificado permitirá um domínio ainda maior, ainda mais intenso das subjetividades em benefício do capital. Então, se você perguntar, por exemplo, a um estudante médio quais são as categorias do materialismo histórico dialético, né? O que é ideologia, o que é alienação, o que é fetiche da mercadoria, é evidente que a resposta vai ser trágica, né? Por outro lado, se você perguntar a esse mesmo jovem, sei lá, qual é a diferença entre os heróis da Marvel e da DC nos cinemas, olha, você pode arrumar algumas folhas aí de papel ao maço, porque, de fato, serão algumas belas páginas escritas para evidenciar as diferenças entre uma e outra empresa. Então, é lógico que assim, a gente não pode também incorrer numa crítica estulta, né, ou rasa, dizendo o seguinte, então se o jovem não assistir esses filmes, então ele vai compreender as categorias do materialismo histórico dialético? Não, é lógico que não. Esse é um exemplo que serve para evidenciar a forma como a indústria cultural ela acaba, vamos dizer assim, absorvendo, né, absorvendo a energia, absorvendo o prazer, o humor, a aventura e ela não se presta de maneira nenhuma em elevar a capacidade, deixar a pessoa mais inteligente, mais arguta, mais preparada, com maior pensamento crítico, de forma alguma. Ela é uma mortificação, ela é uma alienação, ela é uma anestesia. Ela é o grande ópio do povo do nosso tempo histórico. E é interessante que quando esses jovens, ou adultos também, claro, né, estão observando os heróis lá da Marvel, os heróis lá da DC Comics, será que eles estão observando os heróis do nosso tempo histórico? Né? E mais, eles estão observando os vilões do nosso tempo histórico, ou para piorar a situação, eles estão observando aqueles que se portam, ou que pretensamente são heróis, mas que na verdade são os verdadeiros vilões? Será que eles conseguem observar isso? Pois, como bem diz Malcolm X, né, se você não for atento e cuidadoso, os jornais farão você odiar as pessoas que estão sendo oprimidas e amar as pessoas que estão oprimindo.